Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, capítulo 15, Economia e Sociedade. Essa semana também eu posto as notas da PS de vocês, da semana passada. Vamos, então, pegar nosso resumo aqui para que a gente possa acompanhar o capítulo. Então, Economia e Sociedade, capítulo 15, tá? Ele começa... A ideia é o seguinte: quando a gente fala de economia, né, então a gente tem que pensar o seguinte, que essa economia, ela representa uma ação ou ela é reflexo daquilo que se tem em sociedade ou daquilo que se constitui em sociedade. Então, o que nós temos? Nós temos que a economia, ela é uma instituição social e não uma lei natural regida ah, pelas suas próprias leis. Não, ela é criada pelo ser humano. Se ela é criada pelo ser humano, ela pode ser adaptada, ela pode ser controlada, ela pode ser mudada de acordo com o que o humano quer. Tá? Então, essa é uma das grandes coisas que a gente tem que entender em sociologia. A economia ela não segue leis naturais. A economia ela é uma instituição social criada dentro das sociedades humanas nas relações de trocas, né? Aquilo que o Marx já falava, que a gente viu em capítulos anteriores. Então, o que ocorre? Nós temos que essa economia ela vai ser parte do processo de socialização. Em algum determinado momento, o ser humano, né, ele vai ser influenciado, ele vai ter que entrar nesse processo de socialização a partir do processo do quê? Do trabalho e da ação econômica. A gente tem que o trabalho ele vai ser entendido aqui como o quê? Como necessidade, como uma ação de necessidade humana. Então, eu preciso da ação do trabalho, como alimentação, investimentos. Perceba que o sentido de trabalho ele é diferente de emprego. Né? Então, assim, a gente tem o que é emprego, a gente tem o que é o trabalho. O trabalho é a ação humana transformando a natureza e fazendo com que isso supra suas necessidades. O emprego é quando eu vendo a minha capacidade produtiva, tá? Então, tem que isso ficar claro. Isso são conceitos que a gente já viu em capítulos anteriores. Porém, quando ele fala aqui dessa ação, desse trabalho, ele está querendo dizer o seguinte, que esse trabalho também vai mudar conforme a sociedade muda. E como que começou essa mudança e como que foram as primeiras organizações de trabalho, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, assim como a família é a primeira instituição que norteia o processo de socialização do ser, ela é também a primeira que organização econômica que o ser vai ter contato, né? Então isso já vem desde a da Grécia Antiga, mas qual que é a ideia? Que você, dentro da sua família, você começa a ter o entendimento do que é a ação ou funcionamento do que? Da economia. Tá? Então isso traz para a gente uma novidade. A família, tá? Como vai ser elaborada aqui no capítulo, ela pode ser nuclear ou extensa. A maior parte da organização de trabalho conhecida pelas sociedades humanas, ela vai ser uma família nuclear, tá? Que inicialmente vai ser colocada com relação à caça, então eu tenho um núcleo ali familiar, pai, mãe, filhos, né? E essas pessoas vão desenvolver o quê? A ação ou a necessidade para subsistir, né? E isso vai ser também o que? A família moderna, contemporânea, tá? Você tem, em alguns casos, a família extensa, a agrícola, em que eu abranjo toda a família para o trabalho. No caso que ele está dando exemplo aqui, a gente pode pegar a questão da Idade Média, tá? Onde o sistema feudal demandava um grande número de pessoas para trabalhar. Então, o que acontecia? Os servos eram alocados em casas, junto com pessoas da mesma família, ou com um grau de parentesco, e eles trabalhavam em uma grande porção de terra. Se a gente for pensar também, isso pode ser elaborado, pode ser pensado, quando
trata, em alguns casos, da questão de trabalho da terra na imigração no Brasil, tá? Mas ele não traz esse exemplo. O que ocorre, né? Então, conforme vai evoluindo tanto a família, os processos de socialização, a sociedade, a economia, eu vou criando novas formas de organização social do trabalho, né? A chamada divisão do trabalho. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma maior divisão do trabalho, mais complexas são as atividades. Isso significa o quê? Que eu não trabalho mais em família. Eu faço aqui, cada um vai ter a sua função fora desse trabalho familiar, tá? Então, o que nós temos? A ideia de que quanto maior a divisão do trabalho, a família vai perdendo o quê? As suas funções econômicas. E lembrar que divisão do trabalho vai o quê? Vai aumentar a complexidade do trabalho. Então, isso ocorre principalmente no quê? Nas sociedades industriais, né? Com um método de produção industrial fabril. Porém, é claro que ele não estuda o caso nosso, né? Mas se a gente for pensar, na região nossa, nós temos divisão do trabalho? Temos. Nós temos uma complexidade da produção relacionada a máquinas tecnológicas? Temos. Porém, grande parte das indústrias, né, das malharias, que acho que é o caso de Ouro Fino também, emprega trabalho familiar, né? Ele traz aqui uma série de fatores que vão influenciar a divisão do trabalho, ignorem esse risco aqui. Então, qual que é a ideia dele? Né? A concepção aqui dele é que a divisão desse trabalho pode ser influenciada pela questão de sexo, tá? Isso pode ser uma função biológica, tá? Relacionada à questão do tipo de capacidade física, da questão do corpo, né? Da questão biológica, mas também pode ser colocado como cultural. A ideia do que isso aqui não é trabalho para mulher, isso aqui não é trabalho para homem, limpar a casa não é trabalho para homem, certo? Então, isso pode ser colocado como uma questão cultural. Tem a questão de idade, né? Isso também pega, isso também vai ser colocado como um fator determinante para a divisão do trabalho. Claro que nós temos a ideia de que o idoso, em determinado momento, ele não consegue realizar determinadas atividades, a criança, o adolescente não pode realizar determinadas atividades, então você começa a classificar determinadas idades como aptas ou não aptas para o trabalho, tá? E como que eu aprendo a fazer determinado serviço? Ele vai dizer o seguinte, que durante a Idade Média, né, nós temos aqui o sistema de aprendizado. Então, significa o quê? Que dentro daquelas guildas comerciais, dentro daquelas oficinas que existiam dentro das cidades para a produção de mercadoria, eu vou ter o quê? Eu vou ter um mestre, um oficial e um aprendiz, né? Como se fosse uma hierarquia, né? Então, tem um mestre, eu tenho um oficial e um aprendiz. Você entrava como aprendiz, depois tornava-se oficial e depois tornava-se mestre. Então, você tinha uma transmissão do conhecimento através do quê? Da prática ali, da questão da oralidade. Você não tinha, por exemplo, um curso para se fazer, por exemplo, um Senai, um Senac, né? Você não tem uma universidade que vai te ensinar uma profissão. Então, era somente através do quê? Da prática e da transmissão do conhecimento. Quando muda para a questão, né, para a Revolução Industrial, eu vou ter essa queda de hierarquia, por quê? Porque principalmente as máquinas criadas durante a Revolução Industrial vão ser de fácil manipulação. Então, isso vai fazer com que boa parte, ou a maior parte da mão de obra utilizada na Revolução Industrial, nas primeiras fases da Revolução Industrial, seja de mulheres e crianças. Tá? A ideia do que era mão de obra mais baratas, você não tinha regulamentação nenhuma sobre a questão do trabalho, e a questão era fácil de manusear, então você não precisava ter nenhum tipo de conhecimento para ser adquirido, para manusear a máquina, porque é ela que fazia a maior parte do trabalho. Isso começa a levantar uma discussão a respeito do que? Da regulamentação do trabalho e principalmente a ideia do que? Do trabalho infantil, né?
nos países signatários da ONU, o trabalho infantil é proibido. Então, você pode permitir com que criança, adolescente, ou principalmente adolescente, trabalhe a partir dos 16 anos. Acho que é o consenso entre todos os países signatários. Deve ter alguns países que vão permitir isso aos 14 anos, mas como aprendiz, com uma carga horária reduzida, e que o enfoque seja que esse aprendiz esteja aprendendo uma profissão, mas que ele não seja privado do processo educacional, né? Então, você tem toda uma preocupação a respeito da questão do que da exploração do trabalho infantil. Acontece em todas as sociedades, a gente sabe, se a gente for olhar na sociedade, principalmente como a nossa, eu falo aqui por Monte Sião, porque é um fato, você tem crianças trabalhando nas malharias, ajudando os pais direto, é uma necessidade da cidade, né? A cidade se coloca como uma cidade extremamente rica, mas ela esconde as suas mazelas, né? Ela esconde os seus problemas. E o que ocorre? Né? Você tem que no país inteiro, no Brasil, você tem relatos de trabalho infantil, principalmente em grandes cidades, em setor agrícola, né? Mas por que isso ocorre? Porque também o sistema educacional, o sistema de distribuição de renda é falho, tá? Então, nós temos também que um sociólogo, o sociólogo Peter Drucker, ele vai dizer o seguinte: o empregado como conhecimento vai se tornar o quê? O centro, né? Então, nós temos aqui que ele vai criar a administração por objetivos. Enquanto a Idade Média era composta por um sistema familiar de organização de divisão do trabalho, e isso vai passar também por um sistema de corporações, aquela ideia de hierarquias, né? Nós vamos ter que, no século XVI, da transição do feudalismo para o capitalismo, nós vamos ter um sistema doméstico, tá? A ideia do quê? De que eu vou ter pequenas famílias trabalhando, produzindo mercadoria e vendendo, que é aquela ideia de quando começa a surgir o burguês. E já no século XVIII e XIX, o sistema fabril industrial. Nós temos que o Daniel Bell, também outro sociólogo, ele diz o seguinte: transformação dos processos de produção devido à evolução da tecnologia. Então, ele vai dizer o seguinte: conforme a tecnologia de produção se transforma, nós vamos ter uma mudança também no trabalhador, tá? Ele vai dizer o seguinte: o trabalho perderia importância, pois teria tido o enxugamento da classe operária. Então, veja, o trabalho perderia importância, pois teria tido um enxugamento na classe operária. O que significa isso? Que naquela concepção marxista, né, de que os trabalhadores tomariam poder através da Revolução Industrial e implantariam o socialismo e o comunismo, isso vem perdendo uma posição. Por quê? O que está acontecendo? Os operários vão perder a sua capacidade revolucionária, eles não mais vão se ver como operários, porque eles vão ter uma remuneração melhor do que outros setores. Então, eu estou criando como se fosse o quê? Uma classe, né, ou uma elite dos trabalhadores a partir do trabalho industrial, onde esses trabalhadores ganhariam mais através da sua especialização, da sua condição de trabalho, por sua formação, né? Então, o que ocorre, né? Eu vou ter que esses funcionários vão ser chamados de colaboradores, esses funcionários vão ser entendido como não mais como uma classe revolucionária, mas uma classe que agora faz parte da elite. Essa é uma condição somente afirmada para quem teve esse processo de formação, né? Para quem teve a oportunidade para crescer, para ter uma formação continuada dentro da sua profissão. Isso vai trazer um conhecimento relacionado à virtude de poder e valor. Então, aquela ideia de que quanto mais especializado, quanto mais conhecimento, quanto mais formação eu tenho, mais valor a minha mão de obra tem, e isso faz com que eu ocupe cargos de maior poder, tá? Nós temos hoje uma revolução industrial, ou a terceira fase da revolução industrial. Lembrando que a revolução industrial é sempre uma revolução contínua, constante, né?
Se a gente for pensar hoje, a gente pode falar até uma quarta fase da Revolução Industrial. Mas o que vocês têm que entender? Conforme muda a situação da produção de tecnologia ou da ferramenta da qual o trabalhador trabalha, muda também a forma de compreender esse trabalhador. Não significa que ele perde a condição de operário, tá? Mas ele se distancia dessa ideia do século XIX do início do século XX, dessa ideia de que eles são agentes revolucionários. Não. Eles vão o quê? Eles vão sendo, de certa forma, incorporados nesse processo ou nessa transformação de sociedade e vão se distanciando dessa situação. Então, a ideia aqui é que a Revolução Industrial, né, ou essa parte da Revolução Industrial, você tem o grande desenvolvimento de tecnologia, de alta tecnologia, de meios de comunicação, né? Então, você tem a utilização cada vez menos do humano na capacidade produtiva, né? A ideia de automação, né? A ideia de que as linhas de montagem estão cada vez mais autônoma e não precisa do ser humano, né? Então, para onde a gente vai recorrer? Para qual que vai ser a utilidade do ser humano na esfera de produção? Isso também tem que ser colocado como questionamento. E uma das modalidades que ele traz para a gente é a ideia de home office, né? Olha só, nós estamos fazendo trabalho em home office e ele já discute essa concepção de trabalho. Então, ele vai dizer o seguinte, que isso já era uma tendência na final da década de 90, isso vai se colocando como uma forma de trazer uma queda ou uma divisão de trabalho, ou, de certa forma, fazer com que o trabalhador tenha um conforto de casa, mas isso também pode ser entendido, né, em determinados momentos, como uma ideia de rompimento de relações de trabalho, porque muitos dos trabalhos home office são colocados como freelancer, né? A ideia de trabalhos temporários, de trabalhos sem nenhum vínculo empregatício com a empresa, né? Então, assim, a gente tem essa modalidade já discutida, já sem a gente ter, né? Sem saber de que a gente usaria essa modalidade esse ano. Pessoal, qualquer dúvida, perguntem. É um tema simples, né? Um capítulo simples. E qualquer coisa, dúvida, estou à disposição.